Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a essa live, onde nós vamos falar de qualidade e classificação de risco em projetos de pesquisa. Para quem não me conhece, eu sou a Camille, sou médica, trabalho na pesquisa aí há 20 anos, sou a coordenadora editorial aqui do Saúde em Contexto e a minha convidada de hoje é a Ticiana Costa. Tici, se apresenta para o pessoal para eles te conhecerem. Bom, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com a Camille, com vocês aqui nesse dia especial aí para a gente falar um pouquinho sobre os riscos de qualidade nos estudos clínicos, né? É uma atividade que eu realizo na minha rotina de trabalho, né? Não só isso, eu trabalho com qualidade em geral nos estudos clínicos, mas essa é uma parte muito, muito, muito importante e que a gente precisa cada vez mais olhar com carinho, olhar com bastante cuidado, né, e dar uma atenção especial. Muito bom. E esse assunto, né, avaliação de risco, classificação de risco em pesquisa clínica, em projetos de pesquisa, está super em alta atualmente, porque a gente teve tanto a RDC, que foi recentemente publicada a 945 ou 95, acho que é 945, de dezembro de 2024, e a revisão 3 do ICH, né, do documento de eficácia sobre pesquisa clínica, eficácia e segurança, né, IC6, não, I6, ECH, E6. E6, eficácia, E6. Teve aí na revisão 3 também trouxe essa questão, né, sobre avaliação de risco em pesquisa clínica. Então, vamos tratar exatamente sobre esse tema hoje, nessa live, falando sobre os aspectos da classificação de risco, por que isso é importante, como que a gente aplica no dia a dia. Então, já para a gente começar, Tice, falando sobre o assunto, assim, por que a classificação de risco em estudos clínicos é importante? Bom, antes da gente iniciar falando, né, dos riscos, é importante ter bem claro em mente, assim, qual que é a diferença entre o risco e o issue, né, que a gente fala, o problema, né, o quality issue, o problema de qualidade. Então, o risco é algo que tem a possibilidade de ocorrer, certo? Não ocorreu ainda. E o issue, quality issue, problema de qualidade, né? Ele está acontecendo ou ele já aconteceu. Então, quando a gente pensa, né, no risco, na possibilidade daquilo acontecer, o que eu tenho que considerar, né? O ICH, ele traz muito claro, né, já desde a revisão 2 eles já tinham, né, trazido isso à tona, e agora com a revisão 3 assim, bastante forte, muito detalhado, assim, o que a gente precisa fazer, né, nessa identificação de risco, né, então que é uma responsabilidade do patrocinador e do patrocinador do estudo, né, que esses riscos do estudo, eles sejam avaliados. E aí, né, a gente usa aí com base, né, as regras do ICH, das legislações locais, que estão em consonância com o que traz o ICH, né, e a gente vai avaliar, então, a probabilidade daquele problema acontecer. Então, a probabilidade dele acontecer sobre o paciente ou sobre o meu estudo, né, sobre os resultados do meu estudo. A extensão, caso aquilo aconteça, certo? E o impacto, caso aquele problema aconteça, caso aquele risco que eu estou identificando, caso ele aconteça, qual é o impacto dele sobre o participante, né, sobre o meu sujeito de pesquisa e sobre a confiabilidade dos meus resultados. Porque, afinal de contas, assim, ó, quando a indústria resolve fazer um estudo clínico, né, o que é o necessário no final? Que os resultados sejam confiáveis, que eles convençam aquelas pessoas que vão ler, que os resultados sejam bons, obviamente, e que sejam convincentes. E claro, que sejam os resultados obtidos com toda a qualidade possível, para que eles realmente tenham a confiabilidade para você poder botar um produto no mercado, certo? Uhum. Os resultados precisam ser críveis, né? Você precisa efetivamente Exato. acreditar que aquele é o resultado fidedigno, né? Fiel, né? Verdadeiro.
Uhum, com certeza, com certeza. E pensa, o investimento que se faz é na casa aí de vários milhões, né, de dólares para que você conseguir fazer um estudo. Então, pensa assim, ó, que triste, que triste, que desgraça, né, que vai ser no final, se você chegar com o seu estudo ali e você fez tudo direitinho, entre aspas, né? Você acha que foi tudo direitinho e pelo meio algumas coisas aí aconteceram de uma forma que não se sustentam e que, lamentavelmente, o seu estudo não vai ser aceito para registro pelas autoridades regulatórias. É o dinheiro que, assim, é praticamente pegar o dinheiro, amassar e jogar no lixo, né? Exatamente, exatamente. Essa é uma grande preocupação, realmente. Por isso que. E é muito interessante que o ICAID deixa muito claro que, óbvio, embora a responsabilidade maior seja do patrocinador em relação à qualidade de um estudo clínico, todos os participantes, né? Digo assim, todos os membros participantes, todos os profissionais que participam, estejam eles na indústria farmacêutica, na CRO, no centro de pesquisa, são todos responsáveis por fomentar, garantir, né, a qualidade daquele estudo, né? Então, essa é uma responsabilidade compartilhada por todos os profissionais que estão participando, cada um na sua respectiva função, claro. Sim, com certeza, Justamente isso é muito para obter importante. esse resultado aí que você comentou, né? Muito bom. Então, e você sabe, essa questão do risco, Tici, é uma coisa bem interessante, porque a gente percebe, né, e isso está relacionado à maturidade também da Anvisa, do próprio mercado, né, farmacêutico no Brasil, a gente percebe que a Anvisa cada vez mais compartilha riscos, né? No sentido de que não sou só eu, Anvisa, que vou avaliar uma documentação e identificar se existem potenciais problemas ou áreas de fragilidade. O Uhum. patrocinador também faz isso, e a gente já está fazendo isso, por exemplo, na hora de submeter uma documentação para registro de um produto e tudo mais, na hora de fazer uma extensão, né, de linha, na hora de fazer um pós-registro, né, uma modificação num produto que já está sendo comercializado, e agora também esse foco aí maior na pesquisa clínica, que é um olhar muito interessante, e ele faz sentido, não é verdade? Sim, com certeza, né? Porque, por exemplo, todas as etapas que envolvem, né, um estudo, sejam elas antes, lá na fabricação do medicamento, lá dentro da indústria, fabricação dos lotes para o estudo, né, passando aí pela liberação, depois chegando até o centro, eles estão garantir, foi tudo feito 100% lá dentro da indústria. Na hora de transportar esse medicamento até o centro, de repente o caminhão ficou no sol, alguma coisa, então todo aquele cuidado que teve dentro do centro já no trajeto pode prejudicar a qualidade do meu medicamento, né? E aí, quando chega no centro, talvez o medicamento já chega prejudicado. Ou chegou ok, mas lá no centro não tem o cuidado adequado, por exemplo. Então, isso tudo pode prejudicar o resultado do estudo. Né? Então, tudo isso tem que ser considerado como se eu tenho longas distâncias, por exemplo, para transportar o meu medicamento, se é um medicamento congelado ou um medicamento refrigerado, né? Então, tudo isso é o processo como um todo, desde lá do comecinho, usando bons insumos, pessoas treinadas e qualificadas, equipamentos ok para produzir, passando pelo transporte, chegando no centro, né, sendo bem manuseado lá, além de tudo, obviamente, sendo feita a seleção correta dos participantes, de acordo com o que pede o protocolo e assim por diante. Perfeito. Bom, sabendo que agora a gente já entendeu, né, a importância, né, e o que é a classificação de risco, como que a gente realiza essa classificação de risco em estudos clínicos? Bom, Camille, assim, o processo de análise de risco, ele é composto basicamente por 6 etapas principais, tá? Então, a primeira etapa delas é a identificação. Isso significa, eu vou pegar o meu processo, seja ele qual for, tá? Nós estamos aqui falando de estudo clínico, então nós vamos focar
quando o estudo está ali para ele acontecer. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que avaliar o protocolo, né? O que que o meu protocolo traz? Com relação aos critérios de elegibilidade, à população que eu vou incluir, né? Conforme o manuseio do meu produto, se é um produto marcado radioativamente ou não, por exemplo, né? Que países a indústria está escolhendo para realizar aquele estudo, né? Qual é o tipo de estudo? Se é um estudo cego, se não é? Como é o processo de obtenção do termo de consentimento, que também dá muito problema, né? É um processo tão comum, tão necessário, e a gente encontra tantos problemas, né? As questões dos reportes de eventos adversos. Então, eu tenho que fazer essa identificação. Quais são as etapas que eu posso vir a ter problema, certo? Uma vez que eu identifiquei essas etapas, eu vou fazer a avaliação. Então, eu vou pegar cada um desses itens e vou tentar desdobrá-los em quais os potenciais riscos que eu tenho ali, certo? Isso a gente não faz sozinho. Isso é necessário o envolvimento de uma equipe multidisciplinar. E aí é um desafio muito grande, porque muitas vezes, né, as pessoas elas não entendem a necessidade, dá trabalho, são reuniões longas, são reuniões cansativas, e muitas vezes há pessoas que não entendem a necessidade. Só que se você fizer uma análise de risco bem robusta no começo do seu estudo, os riscos de você ter problema depois, eles são minimizados. Porque você faz uma avaliação muito crítica, né? Usa o seu senso crítico, olha, não, eu vou escolher bons centros, mas ainda assim pode ser que tenha uma rotatividade grande de pessoal. E aí, estão treinados, não estão? Então, eu preciso identificar, preciso avaliar. Depois, eu preciso fazer um controle desses riscos. Então, eu já identifiquei, já avaliei. Como é que eu vou controlar esses riscos? Através das ações de mitigação, que são ações que eu vou propor para tentar diminuir a probabilidade do risco acontecer ou aumentar a forma de eu identificar que o risco aconteceu. A detectabilidade são dois aspectos que a gente avalia, né, quando vai definir o score, né, a taxa para aquele risco. Então, eu tenho a probabilidade alta, média e baixa. Para tudo eu tenho alto, médio e baixo. Além disso, eu tenho o impacto. O impacto, geralmente, ele é sempre o mesmo, eu não consigo mudar através das minhas ações. Se eu tiver um problema e tiver um impacto alto sobre o meu paciente, a segurança do meu paciente, por exemplo, é muito difícil eu ter ações que me ajudem a diminuir esse impacto. Elas podem me ajudar a aumentar a detectabilidade daquele risco, daquele problema, ou diminuir a probabilidade dele acontecer, tá? Mas o impacto é mais difícil. Então, eu proponho ações para mitigar. Que tipo de ações eu posso propor? Treinar, incluir nos documentos relacionados ao estudo aqueles aspectos que eu julgo que são importantes. Por exemplo, no plano de monitoria. Então, eu vou pedir que o meu monitor ele avalie alguns itens que eu entendi que são muito peculiares daquele protocolo e precisam ser olhados com um cuidado maior. Então, eu posso propor dessa forma, né? Eu posso propor a realização de algumas reuniões adicionais para fazer o acompanhamento, enfim, há uma série de coisas, tudo vai depender do risco, tá? Bom, feito isso, então propus as ações, eu preciso comunicar o risco. Quem que tem que comunicar o risco? O risco deve ser comunicado pelo patrocinador, porque ele, entre aspas, ele é o dono do processo, certo? Mas as responsabilidades são compartilhadas. Então, se ele contratar uma CRO para fazer esse gerenciamento, quem tem que fazer essa comunicação é a CRO, por exemplo, né? A Clinical Research Organization, né? Que é aquela instituição que vai ajudar nessa realização do estudo. E aí, quem tem que receber essa comunicação? Todas as pessoas envolvidas no estudo. E isso é muito importante. Por quê? Porque eu vou, muitas vezes, propor ações que vão impactar na atividade de certas pessoas, de certas funções dentro do estudo. Então, ele tem que estar ciente de que ele está responsável por aquilo, certo? Bom, feita essa comunicação, então, meu plano de análise de risco, né? O meu plano de gerenciamento disso está pronto. Então tá beleza, Tiziana, acabou. Não, eu preciso estar constantemente revisando. Por que que eu tenho que estar revisando? Porque aquele risco ele pode já passar a não existir mais. Por exemplo, eu tenho um risco na hora de fazer a seleção dos centros. Quando eu estou já
com o meu estudo em andamento, com os pacientes sendo recrutados, né, selecionados e recrutados, eu já não estou mais fazendo seleção de centro. Então, esse Esse risco risco ele já é pode, já não inexistente. existe mais. Então, se eu deixar o meu risco, o meu plano de gerenciamento de risco aberto, parece que eu estou deixando ali, e quem vier auditar ou inspecionar vai dizer, poxa, essa pessoa aqui não toma o menor cuidado, fez tão bonitinho e não faz esse acompanhamento. Além disso, todas as ações que a gente propõe de mitigação, elas têm um prazo. Então, por exemplo, vai vencer agora em março, vai vencer em abril. Eu preciso acompanhar para fechar aquela ação ou não e decidir se eu vou manter o risco aberto, acompanhando, ou se eu vou fechar o risco, né? E para isso existem ferramentas, ou mesmo uma planilha de Excel. Se você fizer ela direitinho, se você. Mas minha empresa não tem condição de investir numa super ferramenta. Não tem problema. Você fazendo bem com o básico, tá ótimo. O negócio é você fazer bem, você fazer um bom gerenciamento, tá sempre perto ali. Passadas essas revisões periódicas que a gente tem que fazer, aí você vai definir, é a cada 3 meses, é mensalmente, como que você vai fazer? Isso é definido no começo do estudo, de acordo com a criticidade e tal. Você tem que apresentar, que foi uma coisa que a Camille falou mais cedo, você precisa apresentar os riscos identificados na hora de você apresentar o seu relatório final do estudo. Então, é muitíssimo importante que você faça uma boa análise de risco e que você enderece adequadamente. Como eu já falei, dá trabalho. Mas é muito gratificante quando você recebe uma auditoria ou uma inspeção que eles olham a sua avaliação de risco e eles elogiam, eles falam, nossa, vocês previram bem, vocês fizeram um bom trabalho, sabe? Então, é um processo trabalhoso, né? Tá super assim em foco, tá? Então, auditorias e inspeções, eles vêm olhando fortemente isso, tá? Então, invistam tempo porque vale a pena. Façam esses 6 passos direitinho aí, porque o retorno ele É é certo. garantido. Certo, com certeza. Uma coisa que é muito interessante é que a chance, né, de acontecer um risco, né, de acontecer um issue, né, de acontecer um problema que seja completamente novo, né, e que seja absolutamente imprevisível, é muitíssimo baixa. Os problemas que acontecem são riscos conhecidos, Uhum, é não é verdade, verdade? é É. verdade. Mas, por exemplo, veja bem, recentemente a gente teve uma situação que eu acho que ninguém nunca pensou que a gente fosse viver uma pandemia, né? Então, assim, quem que pensou? A gente via os documentos das empresas lá falando, né, daqueles grupos de gerenciamento de risco e tudo, e falava em situações como terremotos, enchentes, ok, isso é até pandemias. Falava, gente, isso aí, né, é só para o papel. E não, né? Quando teve a pandemia, teve que se virar rapidinho e fazer uma avaliação de risco, por exemplo, não fazer a monitoria. Agora, recentemente, a gente teve a enchente no Rio Grande do Sul, né? E aí isso se tornou um risco. Que risco foi esse? O risco dos centros perderem os dados, o risco do monitor não conseguir chegar, o risco do paciente não poder chegar no centro, o risco da medicação ser perdida. Então, tudo isso foi o risco que surgiu. Se eu não faço a revisão do meu plano de gerenciamento de risco, isso aí nunca vai ser contemplado, né? Então, assim, a gente tem que perder o contato, né? Porque as pessoas estão preocupadas em salvar suas vidas, ninguém está preocupado em ir lá levantar os E documentos, salvar o né? computador. Com certeza, né? Então, assim, isso é bastante, bastante importante. A gente está sempre atento, né? Muito, muito Perfeito. atento para realmente identificar potenciais riscos. E é muito interessante que durante muitos anos eu trabalhei numa grande empresa e a gente fazia muito gerenciamento de risco em estudos, que de tanto você fazer o gerenciamento de risco, você passa a conhecer profundamente os riscos. E, lógico, cada protocolo tem as suas especificidades, né? Mas, no geral, você já tem mapeado aonde estão os pontos críticos, né? Uhum, uhum. Chegar a medicação no centro,
manter a qualidade da medicação, né, não só, né, como você comentou, durante todo o trajeto e no centro de pesquisa, inclusive na casa do paciente, né, garantir que o paciente sabe guardar adequadamente aquela medicação, né. Então, Uhum. você passa a conhecer, né, olhando, fazendo esse trabalho, passa a conhecer quais são os pontos críticos, e é muito interessante, porque quando a gente conhece os pontos críticos, as nossas ações preventivas melhoram. Com certeza, se tornam mais robustas, né? É, exatamente. Então, muito, muito interessante. Ok, então já identificamos aí os riscos, né? Fizemos uma classificação de riscos, né? E quais são os aspectos que elevam o risco de um estudo clínico? O que coloca o estudo clínico em alto risco, digamos assim, de uma forma generalista? Bom, são diferentes aspectos, tá? E são aspectos bastante amplos. Então, vamos lá. Quando a gente vai fazer uma avaliação de risco, a gente tem os riscos que a gente considera os critical to quality, que são os CTQs. Então, esses riscos, eles são geralmente relacionados ao quê? Avaliação de características específicas do protocolo, aplicação do termo de consentimento, o processo em si, né? Como eu já comentei, assim, é um processo que é feijão com arroz, mas a gente tem muito problema, né? Que às vezes o PI não está ali, ele tem que estar, ele não é uma atividade que ele não pode delegar, né? Ele tem que estar presente, até pode ter alguma outra pessoa que assine junto, mas ele tem que estar ali. O reporte dos eventos adversos, então, se é um estudo que tem muito evento adverso, se isso pode ter algum impacto ou não, os critérios de elegibilidade, se o estudo ele é cego ou não, né? Se os endpoints do estudo, né, os objetivos do estudo, então, se tem aspectos de segurança e eficácia, se tem, por exemplo, amostras a serem coletadas para avaliar a farmacocinética do produto. Então, são amostras de sangue que são coletadas assim com uma frequência bastante alta, né? Um intervalo de tempo assim pequeno. Além disso, né, a população envolvida, então, se são crianças, se são jovens, se são adultos, se são idosos, isso também pode representar um risco. E aí, um ponto que eu acho que é bastante, bem interessante hoje, assim, nesse mundo de estudos globais, né? Países que eu vou selecionar para participar do meu estudo, né? E aí a gente entra num ponto assim, né, onde nós temos países que estão sendo invadidos, países que estão declarando guerra, países que estão fechando fronteiras. Então assim, olha o risco que você enfrenta em colocar um estudo seu, parte dele, nesse país, né? Recentemente eu estava avaliando de um estudo que quer fazer que eles querem conduzir. Um dos países é a Moldávia. Falei, gente, nem sabia que tinha pesquisa clínica, nem sabia do país, quanto mais que tinha pesquisa clínica no país, né? E aí fui atrás de informações e tal. Então, assim, é bastante relevante que a gente avalie e considere que países vão ser, né? Por exemplo, conduzir um estudo em Israel ou nas imediações. Hoje em dia, né, é um risco, porque um dia eles estão em cessar-fogo, 2 dias depois não, né? E aí os hospitais são invadidos, os participantes podem ser atingidos, as residências destruídas, o centro pode ser destruído. Então, tudo isso, né? Vamos supor, quando o patrocinador decide, eu quero essa lista de países, ok. Esse país tem um risco de guerra, esse outro país tem uma legislação bastante restrita, esse país culturalmente, esse estudo não vai rodar. Então, a gente precisa avaliar diferentes aspectos. E, novamente, não é somente a pessoa de qualidade sozinha. A gente, qualidade, é um facilitador para o processo. De extrema importância que pessoas de diferentes áreas, o grupo multidisciplinar, ele participe. E ele traga seus inputs, suas opiniões, suas histórias já vividas em outros estudos.
certo? Então, assim, é fundamental que o processo de análise de gerenciamento de risco ele seja feito a mais do que um par de mãos somente, porque aí você consegue cobrir o máximo de situações possíveis. Inclusive a questão do pessoal de finanças, pessoal, né, da parte de dinheiro, eles têm que estar envolvidos, porque senão a gente fica de mãos atadas. Para todo mundo é viável, mas para finanças tem um custo altíssimo, então não tem como fazer. Inclusive, para isso que também existe o seguro no estudo, né? Para Justamente. garantir que caso você tenha o pior risco de todos, né? Que é ter um impacto na saúde, um impacto negativo na saúde do participante e de forma irreversível, você justamente possa utilizar esse seguro para você, de alguma forma, tentar. Obviamente que isso não vai resolver por completo o problema, mas pelo menos financeiramente você consegue compensar aquele participante, Sim. aquela família, né? Uhum, com certeza. E Tice, esse é um grande desafio, porque a gente tem projetos de pesquisa hoje em dia cada vez mais complexos, né? Com um nível de complexidade. Eu estava lendo a nova versão, né, do ICA, do E6, né, Uhum. a revisão 3, que entra em vigor agora em, acho que é junho de 2025, e aí os primeiros parágrafos, a primeira página fala assim, algo que não estava nas versões anteriores, ou pelo menos não de forma tão clara, que o protocolo de pesquisa ele precisa ser claro, ele precisa ser compreensível e ele precisa ser o menos complexo possível. Eu falei assim, isso daqui está destoando da realidade. É. Porque a gente tem projetos de pesquisa super complexos atualmente, né? Até para Uhum. você entender, né, na sua magnitude, muitas vezes você precisa ler mais de uma vez, né? Não, ok, preciso ler melhor para eu entender, porque é tão complicado, né? Não, ler e Então, discutir com outros pares de trabalho, né, no meu caso eu sou farmacêutica, gosto muito dessa área da parte médica e tudo mais. Às vezes a gente precisa conseguir também com nossos pares, com médicos, com enfermeiros, para conseguir obter a clareza da informação, né? E aí, nesse ponto, sabe, Camila, é muito, muito relevante isso que você está colocando, por quê? Porque se o protocolo ele vier com informações de repente subentendidas, ele não é um protocolo que não é complexo. Porque às vezes o que você subentende não é o que eu subentendo, né? E aí a gente pode ter sim problemas de qualidade. Por quê? Um centro entende que ele tem que coletar aquele dado usando a unidade A e o outro centro entende que tem que usar a unidade B. Então, o que seria mais fácil? Eu colocar no meu protocolo dizendo o parâmetro tal é a unidade B. Todo mundo tem que usar a unidade B. Mas se não está claro, eu não consigo nem registrar um desvio de protocolo. Porque ele desviou do que se não está escrito? Você concorda? Otice, tem uma história que eu gosto muito de contar. Uma vez a gente estava fazendo um estudo em que tinha uma escala visual analógica de avaliação de dor. E Uhum. aí você usava uma régua, né, para você medir ali quantos centímetros tinha a marcação, né, de dor do paciente, como que ela evoluiu. E aí a gente começou a comparar as réguas e a gente viu que as réguas tinham a unidade de centímetro diferente entre elas. Meu Deus, 30 centímetros em uma régua não era 30 centímetros em outra régua. Aí o que nós fizemos? Nós compramos régua e distribuímos e falamos: essa vai ser a unidade de medida que todo mundo vai usar. sim. Mas é isso aí é um risco. Se você comprar uma régua aqui, comprar uma régua, por exemplo, de um fornecedor lá no Japão ou em qualquer um outro país, o centímetro é universal. É universal até não ser, né?
Então, assim, você garantindo que você tem um único fornecedor, a chance de acontecer é menor. Você está tentando mitigar o É. risco. E nesse caso, né, a medição era muito importante, né? Era o desfecho primário do estudo, né? Uhum, Então, era fundamental que a medição fosse igual, né? Que 20 com certeza. centímetros não eram 19, nem 18, nem 21, nem 22. Eram Aham. exatamente aquilo que estava preconizado. Muito bem. Mas, Tice, prosseguindo, né? Identificamos os riscos do nosso projeto de pesquisa. Esse foi um trabalho que foi feito aí com todo um time para a gente identificar esses riscos. Como é que a gente faz para minimizar esses riscos, para diminuir o impacto desses riscos no projeto? Bom, a gente tem duas opções. Identifiquei o risco, avaliei e vi que eu não tenho nenhuma ação para fazer o controle. Não tenho ação, não tenho o que fazer. Bom, o que que eu tenho que fazer então? Eu vou aceitar esse risco ou eu vou quebrar minha cabeça pensando? Então, essas duas opções. E você tem que deixar isso documentado, não pode deixar em branco. Por Então, o exemplo, risco, uma enchente, não há muita coisa que você possa fazer. A enchente não. acontece. Então, assim, eu aceito o risco. Se o centro fica numa região de alagamento, alguma coisa assim, eu vou ter que aceitar aquele risco. Posso fornecer um barco? Posso fornecer uma reforma para o centro para levantar? Tem coisas que eu posso, tem coisas que eu não tenho como fazer, né? Posso Então, fazer o backup diário das informações, né? justo, por exemplo, quando a gente vai fazer uma auditoria, né, para qualificar, enfim, o que que a gente olha? Na questão do backup das informações. Tem um servidor backup? Ah, eu tenho. Fica no meu segundo andar. Bom, não serve. Ah, mas por que não serve? Porque eu tenho backup. Tá, mas se pegar fogo embaixo, pegar fogo em cima e perde tudo. Nossa, nunca tinha pensado nisso. Então, assim, a sugestão é que o servidor backup ele fique numa outra unidade afastada. Ah, olha que interessante, eu nunca tinha pensado. Então, a gente que está trabalhando com essa parte de risco, a gente tem que se antecipar, a gente tem que antever e tentar propor ações, né, para que as perdas sejam minimizadas, para que o risco de perder dados, né, seja minimizado. Por exemplo, né, vou fazer um estudo na Austrália. Sei que a questão da importação dos produtos para a Austrália, ela é bastante difícil, mas o patrocinador ele quer fazer o estudo na população australiana. Ok, então o que que eu... Bom, eu sei que isso é um risco. A questão da liberação na aduana, né, e tal. O que que eu posso fazer? Então, eu vou antecipar o envio da medicação, eu vou já ver que documentações precisam, vou consultar os meus experts de lá, meu time de lá, ou se eu não tenho, vou consultar vou contratar uma consultoria, alguma coisa. Vou fazer um estudo na África do Sul. Beleza. Eu sei que na África do Sul eu tenho mais de 18 dialetos para traduzir o meu termo de consentimento, para que o participante possa entender, eu preciso saber, naquela região, daquele centro, quais são os dialetos. Eu tenho alguém que consiga traduzir o meu termo de consentimento, para que ele fique ciente sobre tudo o que está acontecendo, para que não tenha nenhum problema para a saúde dele, para a segurança dele, para que ele esteja entrando no estudo de perfeita consciência do que vai acontecer. Então, isso é um risco. Como eu vou garantir? Eu não entendo esses dialetos. Como eu poderia dizer, não, deixa que eu verifico se está ok. Em português eu posso, mas num dialeto, ainda mais são 18. Como eu vou fazer? Ah, mas nós temos uma empresa qualificada de tradução. Ok. Essa empresa conhece os dialetos de lá? Então, você precisa pensar. Ah, não, conhece. Não, não, ela não tem, mas nós temos algum fornecedor lá, o pessoal do escritório de lá está indicando tal empresa e tal. Maravilha. Então, a gente propõe essas ações de mitigação justamente para tentar diminuir ou a probabilidade do risco acontecer ou aumentar a detectabilidade, né? Então, por exemplo, num estudo onde eu tenho 100% dos meus dados vão ser verificados, né? O que eles falam de
100% SDV, né? Source Data Verification. Bom, preciso aumentar o número de monitores? Estamos prevendo que o estudo vai ter uma taxa de recrutamento de, sei lá, 10 pacientes mês. No primeiro mês entram 50. Por mais que eu tenha me programado, eu não vou conseguir fazer. Então, assim, eu preciso pensar em situações. Não, eu já tive um outro estudo para uma doença que era né, para essa doença, e eu tive casos de que a gente esperava um recrutamento X e veio um recrutamento 2x no começo. Então, eu já, de antemão, já deixo preparado um grupo de CRAs ali, de monitores, já, pode ser que nós precisemos de vocês. Eu já incluo isso no projeto, entendeu? Então, é isso, eu usar a minha avaliação crítica do meu estudo, do meu protocolo, mas também lança mão da minha vivência, de outros estudos, né? Então, não sou eu, às vezes o gerente do estudo já participou de um outro estudo, já gerenciou um outro estudo que tinha uma situação semelhante, né? E assim por diante. Então, é envolver o máximo número de pessoas para a gente conseguir ter uma visão assim, o mais ampla possível das situações que podem acontecer. É muito interessante essa parte de gestão de risco, né? É muito interessante como a tarefa de você fazer a gestão de risco por si só já melhora a qualidade da gestão, né? Consequentemente, a qualidade dos dados gerados e melhora o seu nível de prevenção, né? Porque uma vez você ciente dos riscos, você fala: olha, vou instituir então essa atividade aqui, essa ação, justamente para a gente prevenir que isso não aconteça, né? E isso, no geral, melhora a qualidade da instituição. Então, eu sou uma apaixonada aí por gestão de risco, né? Gestão de risco é uma coisa que traz muito retorno imediato, né? E agrega muito valor para qualquer instituição. E, Tice, aqui nos ensinado, né, vários aspectos muito importantes, né, da gestão do risco. Queria que você deixasse aqui algumas dicas para auxiliar os profissionais de saúde a conduzirem os seus estudos clínicos com mais qualidade. Vamos lá, quais são as dicas que você deixaria aí para as equipes que trabalham nos estudos clínicos? Bom, minha primeira dica, né, é, vamos dizer assim, focada na questão da análise de risco, né? Tente fazer com que as pessoas, com que os seus pares de trabalho, eles entendam a importância da atividade, eles entendam o porquê que eles estão sendo envolvidos. Porque é sempre melhor você dar uma contribuição num processo em que você sabe qual é o seu papel ali, do que você ser chamado, pego de surpresa. Então, eu sempre compartilho assim com meus colegas, né? Eu acho que é fundamental que a gente possa trazer as pessoas para perto da gente para trabalhar, né? A qualidade sempre é vista assim como uma área chata, que tem muitos processos, muitas coisas, mas assim, se a gente explica para as pessoas a importância e o papel delas naquelas atividades, fica mais fácil de elas aceitarem que elas estão envolvidas, né? Especialmente na parte de análise de risco, assim, ó, como eu comentei no começo, assim, ó, são reuniões muitas vezes longas, as para definir mesmo a matriz, né, o plano de gerenciamento de risco, são reuniões longas, são reuniões que muitas vezes são cansativas, mas elas são muito, muito importantes. Então, você definir, né, a sua matriz de risco envolvendo as pessoas da melhor forma. Um outro ponto que eu acho que é bem importante é sempre ter muita atenção ao cumprimento das boas práticas clínicas. E aí, eu faço aqui, né, uma ressalva, um parêntese, assim, eu fiz o treinamento de GCP, mas o que você se lembra do treinamento de GCP? Da parte de integridade de dados, o quanto é importante a sua assinatura naquele documento, por exemplo, né? O que que significa eu estar assinando esse documento? Significa que eu estou de acordo com o que está escrito ali. Se eu nem li o que está escrito, como é que eu vou estar de acordo? Então, assim, não partir do princípio que os outros talvez tiveram o mesmo carinho ao fazer o treinamento de GCP que eu tive. E aí, muitas vezes, é pegar na mão,
e explicar o básico. Tenha paciência. Tenha paciência, porque se você fizer isso, a chance de você ter problemas de qualidade, os QIs, os, né, quality issues, ela diminui consideravelmente, né? Então, tenha paciência, explique, né? Seja parceiro e traga as pessoas para perto de você. Eu tenho uma excelente experiência assim com relação a isso, de times de estudo que eu fui designada e que no princípio assim receberam totalmente de nariz torcido, e aí com o passar do tempo assim, você vai se pondo disponível, você vai se pondo, né? Ah, isso não é da minha parte. Não, isso sim, eu sou do time, o time eu estudo, se der certo vai ser bom para todos, se der errado vai ser ruim para muita gente, né? Então, esse ponto, assim, de ter a paciência e explicar as coisas, porque são muito importantes, e principalmente os aspectos de boas práticas clínicas, certo? E por último, que eu acho que é muito importante, assim, ninguém quer ter problema no estudo, né? Ninguém quer ter QI, que quer desvio, ninguém quer ter. Só que isso faz parte da vida, Faz parte. sabe? Então, assim, ó, o problema, eu fiz um curso uma vez, há muitos anos atrás, onde a pessoa disse assim: o problema não é o problema, é como se lida e como se trata o problema. E aquilo foi tão forte que ecoou até hoje, isso faz mais de 20 anos que eu fiz esse curso, tá? Então, assim, ó, quando você tiver um problema durante um estudo, um desvio, um quality issue, enderece adequadamente, investigue corretamente. Proponha ações robustas, mesmo que elas deem trabalho, tá? Para que o problema não se repita. E mais do que isso, para que se você, isso acontece nas auditorias e inspeções, eles te pedem a listinha, né, dos seus quality issues, dos seus desvios. E mesmo que você dê só os números, o auditor tem o dedo mágico, ele vai certinho naquele que foi o mais capcioso que você teve. Se aquele tiver bem feito, o auditor encerra por ali. Agora, se ele vê alguma ponta solta, ele vai pedir mais um, e mais um, e mais outro, e mais outro, e isso pode se tornar um problema futuro. Então, trate bem e adequadamente, enderece o problema atual, para você não ter problemas futuros. Legal, muito bom. Excelentes recomendações e dicas aí que você nos trouxe, né? E é assim que a gente melhora a qualidade do nosso trabalho e a qualidade, né, dos dados gerados no estudo. E você sabe, a gente trabalha nessa área há muitos anos, né? Eu estava vendo Uhum, se a minha versão impressa do meu guia estava aqui, mas ela não está. Mas eu tenho aqui, né, o manual do Centro de Pesquisa, ele fica aqui do lado, porque eventualmente falo, como é que é esse negócio aqui mesmo? Deixa eu uhum, checar se eu estou pensando em todos os aspectos, né? E aí eu venho e dou uma checada, porque embora você esteja familiarizado, é impossível a gente guardar tudo, né? sim, Essa nossa nova versão R3 do ICAID, ela é um pouquinho mais longa, inclusive, né, do que as uhum, anteriores. Então, vale a pena a gente ter no nosso computador ou uma versão física para eventualmente, fiquei em dúvida, peraí, deixa eu dar uma checada, né? sim, Porque isso sim. melhora, né, a qualidade do nosso trabalho. E com certeza, Camille, assim, né? Hoje a gente vive um período assim, com as informações tão fáceis, tão acessíveis, né? Então, assim, ó, não queira saber tudo ou Hum, achar que você sabe. Na dúvida, consulta, sabe? Como recentemente ele foi publicado, às vezes há alguma coisa que mudou. Então, assim, não tenha dúvida, consulte para você ter a certeza, né? E aí você fornece a informação adequada, você se baseia na informação adequada, na informação correta, para poder seguir e fazer o seu trabalho da melhor forma. Né? Então eu acho que isso é muito relevante também, assim, que a gente não tenha esse receio de, ai meu Deus, eu não sei, eu vou ter que procurar. Não tem problema nenhum. Melhor você procurar e dar a informação correta do que você passar uma informação incorreta e depois isso virar um problemão, né? exatamente. Não, e você pode, inclusive, é, isso eu também aprendi, né? Você não precisa responder tudo sozinho.
consulte um colega que é expert naquele Sim. assunto. Na parte regulatória, eu vivo consultando, fulano, como é que é isso aqui mesmo? É dessa forma que acontece, né? A pessoa está com aquilo mais fresco, porque ela vivencia aquilo todos os dias, né? Então, Uhum. eu demoro 5 minutos para fazer isso, ao passo que se eu fosse lá ler a resolução, buscar, isso, né, me daria muito mais trabalho e eu posso responder isso de uma forma mais simples, prática, consultando uma pessoa que tem aquilo lá mais fresco e que, obviamente, eu confio na informação que vai vir dali. Com certeza. Tice, muito obrigada por esse bate-papo. Acho que foi muito elucidativo, muito bacana a gente conversar sobre isso. É um assunto um pouquinho denso, mas é um assunto fundamental e importante que eu acredito que vai ajudar muita gente. Clareou bastante para mim, né? Como é Que que a gente vai bom. fazer, né? A melhor forma da gente fazer a gestão de risco em projetos e a importância, né? Da gestão de risco. Obrigada por vir aqui gravar esse tema conosco. Obrigada ao pessoal que ficou com a gente até o final. E se você gostou desse conteúdo, deixa um like aqui, porque isso nos ajuda bastante no canal. Tice, muito obrigada e vejo a todos no próximo vídeo. Tchau, Tice. Obrigada. Tchau.